Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu sou o Werner Bezerra e explico essa brincadeira que a gente faz. A gente sempre faz a brincadeira pra você nunca mais esquecer que Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes. E a gente tá aqui hoje pra compartilhar mais uma história inspiradora, muita gente especial passando por aqui e hoje não vai ser diferente, né, Júnior? Exatamente. Toda semana nós temos aqui uma nova história de conquista, crescimento profissional, pessoal ou financeiro, pois o NovoCast queremos que tenham histórias que sirvam de inspiração para você e acreditamos que experiências compartilhadas possam contribuir de alguma forma para a sua vida, gerando em você uma nova direção e novas possibilidades. Então junte-se a nós nessa descoberta aqui, a gente vai conversar com uma pessoa muito especial que eu vou apresentar hoje. Você tá sentindo falta de alguém, né? A nossa mestre de cerimônias hoje não tá aqui, tá com um motivo muito especial. Então, eu e o Júnior Mafra vamos estrear hoje com uma pessoa muito especial também. Então, eu hoje vou fazer as vezes da nossa mestre de cerimônias e apresentar o nosso convidado. É o seguinte, ó, o NovoCast hoje tem um convite para explorar o universo da ciência forense. Nosso convidado é um biólogo apaixonado pelo conhecimento, com anos de experiência desvendando mistérios, tanto no campo da genética quanto na cena de crimes reais. Então o negócio hoje vai ficar muito bom pra gente aqui. Formado em ciências biológicas, com mestrado em genética e especialista em genética forense, nosso convidado une rigor científico ao trabalho prático como perito oficial forense na Polícia Científica de Mato Grosso do Sul. Ele já investigou cenas de crime, analisou DNA, desvendou mistérios com a ciência e tem uma trajetória incrível que vai desde pequenos fungos do Pantanal até a resolução de casos complexos na criminalística. Prepare-se para uma jornada de mistura que mistura ciência, investigação e histórias inspiradoras de dedicação e impacto. Atualmente, ele trabalha na linha de frente da Polícia Científica, usando tecnologia e ciência para trazer justiça e respostas. Vamos descobrir como a ciência transforma pistas invisíveis em provas e como ele conecta a paixão pela biologia à investigação criminal. Hoje, NovoCast, com esse clima CSI, a gente tem muito prazer e a honra de receber o nosso convidado, Yuri Maluf Okama. Seja muito bem-vindo ao NovoCast, Yuri. Obrigado. Uma excelente apresentação. Essa apresentação a gente já ganha o convidado, não é, Matheusão? O convidado olha e fala, caralho, fala assim, não, guarda esse negócio pra mim. Guarda esse negócio pra mim. Que eu sou bom mesmo, cara. Que legal. Valeu, a gente tá muito honrado de receber. É uma pauta que a galera tem uma curiosidade. A gente conversou nos bastidores. Vamos levar isso aí, Júnior? O Júnior falou, pode, deixa comigo. E aí a gente trouxe você. Graças a Deus, que bom. Tomara que seja um bate-papo legal pra você também, para os nossos ouvintes. Então, já deixa aí o like com a gente, pra gente, tá? Se inscreve no canal, compartilha esse papo com todo mundo. Então, vamos lá? Vamos fazer a primeira pergunta. Começar, hoje, então. eu que vou servir o tereré, hein? Perfeito. Já passei aqui nos bastidores, já passei no teste. Vamos ver se vai passar Vamos lá. agora durante o programa. Show de bola. Vamos lá. Ó, para quem nunca ouviu falar em ciência forense, como você explicaria o que é e qual a importância da resolução desses crimes? De uma forma bem simples para o leigo. Bora lá. É o seguinte, toda vez que ocorre um crime, né, e existe um princípio na criminalística que foi cunhado por um dos primeiros peritos do mundo, chamado Edmond Locard, um francês. Ele disse assim, que todo contato deixa uma marca. Então, não importa se a pessoa ela passou num campo que tem muitas folhas, passou num lugar que tem barro, passou num lugar que tem terra, ela vai deixar a sua marca e vai receber uma marca desse local. Então, toda vez que acontece um crime, o autor do crime ele deixa marcas da sua autoria, né, e também do crime que ele cometeu. Então, o papel da perícia, da polícia científica e da criminalística é materializar essas marcas que foram deixadas no local. Então, o perito ele é todos os sentidos do juiz no local do crime, né? Sim. Ele é o tato, o paladar, o olfato e a visão do juiz no local do crime. Então, a gente pega e materializa tudo isso, coloca ele no papel, transforma ele num laudo pericial. Esse laudo pericial ele vai lá para o inquérito policial, né, na fase de investigação. E além da fase de investigação, ele vai para a fase processual também, ele vai lá para a mão do juiz. Então, ele é uma das poucas peças que são juntadas ali no inquérito que ele sobrevive a todas as etapas, até a condenação do criminoso. Então, esse é o papel do perito, materializar e colocar termo ali no laudo pericial tudo aquilo que o autor deixou, que comprova a autoria, né? E também comprova que aconteceu o crime, que aquele crime de fato ocorreu.
Então, esse é o papel do perito. Cara, é muito legal porque existem muitas séries, muitos filmes que Sim, criam sim. um imaginário no público muito legal. Eu vejo aquelas cenas de fita, de faixa separando o local. Isso é muito real. É Isso justamente é para o que você isolamento, possa né? isolar o É o local isolamento. e ter essa qualidade das provas. Seria isso? Isso. Para garantir que o local esteja idôneo, é necessário o isolamento, né? Então, o que acontece? Aqui no Brasil, assim, a parte do CSI é meio fantasiosa. Sim. Tem seu lado Sim, fantasia, claro. né? Mas condiz, de certo modo, com a realidade. Para a realidade brasileira, a gente tem o seguinte. Geralmente, quem é o primeiro a chegar no local de crime é quem faz o policiamento ostensivo, que é a Polícia Militar. Sim. Uhum. Se tem vítima que ainda não morreu, que ainda está viva, logo em seguida vem o Corpo de Bombeiros ou o próprio SAMU, para tentar prestar o socorro a essa vítima, né? Então, as duas figuras iniciais no local de crime é a Polícia Militar, que é o policiamento ostensivo, e o socorro. Às vezes não tem socorro porque a vítima vai a óbito ali de pronto, né? Então, esse primeiro custodiante do local de crime, que é a Polícia Militar, ele geralmente é o responsável pelo isolamento. Durante a academia deles, eles têm um treinamento dedicado exclusivamente à preservação de local de crime, isolamento e preservação de local de crime, em que são estabelecidas as distâncias, aonde que ele vai, que tipo de vestígios que ele vai, até a maneira de entrar na cena de crime, assim, por exemplo, para chegar até o corpo da vítima, para chegar até os vestígios remanescentes. Existe todo um processo. Existe nos manuais e nos livros de criminalística, ele ensina até como andar até aquele local ali, desviando, prestando atenção e tudo mais. Aí esse primeiro custodiano, a primeira pessoa na cena de crime, né, a primeira pessoa na cena, ele vai observar os vestígios remanescentes, né? E daí depois que ele adentrou e chegou até ali, ele vai fazer o caminho contrário, o caminho inverso, sem modificar nada, sem tirar nada do lugar. E daí, dependendo do tamanho da cena, que seja uma casa, ele vai lá fora da casa e vai estabelecer um perímetro, e nesse perímetro ele vai colocar a faixinha zebrada que todo mundo vê, que é o isolamento. Daí, a partir daquele ponto, nem ele mesmo volta. Aquele cara que fez o isolamento, ele também não entra, não. Ele fica ali fora. Cara. Então é importante pra caramba esse cara aí. É muito importante. É por isso que tem aquela treta, né? Sempre tem essa treta aí. Aqui Isso no é Brasil real? acontece. É. Porque a minha... gente, o meu imaginário de Mike, perito criminal é do Charlie. CSI, cara. Então, tipo assim, tá tudo contaminado. Não. Assim, às vezes tem uma treta. Fala, o cara vocês atrapalharam a cena do crime. Chegou aqui na cena do crime, tá tudo zoado, entendeu? Tem isso aí, não? Não. Tirando, assim, algumas exceções de bem pontuais, assim, que daí, sei lá, foi uma falha humana pontual ali, não tem mais essa treta. Até porque as academias de polícia, tanto a Academia de Polícia Militar quanto a Academia de Polícia Civil, elas já sofreram várias mudanças, sofreu uma evolução, e durante essa evolução foi inserida também o pensamento da criminalística, toda a doutrina da criminalística foi inserida, então já não tem, porque o pessoal está tudo preparado, né? Então não Um tem acaba mais. ajudando o outro de alguma forma, né? Não, e todo mundo pegou essa visão macro, né? Antigamente todo mundo tinha uma visão muito assim da sua atividade fim, né? Por exemplo, o pessoal da Polícia Militar no policiamento ostensivo, né? De proteger o cidadão e tudo mais. A Polícia Civil na parte de investigação, na parte da oitiva das testemunhas. Mas não, todo mundo pegou a visão macro e sabe que o objetivo é, né, proteger a sociedade, né? E lá na frente contribuir com a fase processual, né? Para realmente aquele autor Alcançar o resultado final. alcançar o resultado final. Então, hoje em dia tem a visão macro de tudo. Não tem mais aquela visão só do que eu estou fazendo. Ah, bacana. É como se fosse um trabalho em equipe, de fato, né? Sim, Pra gente sim, alcançar o... É um trabalho conjunto, Cara, você falou de um... Eu até anotei aqui, o Edmond Locar. Edmond Locar. Edmond Locar, né? Ele tem uma máxima, que é a máxima que vocês seguem, todo crime, todo fato, contato deixa todo uma marca. contato deixa uma marca, certo? É o princípio, o nome científico é o princípio da troca de Locar. Pronto. Massa, aí já anotaram, né? Anotaram isso aí. Por isso que eu falo que traz papel e caneta, pô. Entendeu? E você falou, todo contato deixa uma marca. A gente sabe que algumas coisas na teoria são diferentes da prática. Por mais que as teorias dão fundamentos à prática. É assim mesmo? Vocês sempre encontram, tipo... Ou vocês trabalham com essa máxima até encontrar? E qual é o tipo de evidência mais comum que vocês coletam lá na... A prática, às vezes, ela é até mais bonita que a teoria, viu? Olha só, cara. A prática realmente nos encanta.
recentemente, né? Eu não posso dar detalhes de casos, Sim, nomes, sim, endereço e tudo aham. mais, mas posso dar em linhas gerais que vai ilustrar bem esse caso. Foi um caso de furto aqui na região, um caso de furto. E geralmente nesses casos de furto, né, vai a equipe de crimes contra o patrimônio, Aham. que é a equipe que é responsável só por crimes relacionados por exemplo, a furto, por exemplo, tem um veículo que foi objeto de roubo e furto, também faz a perícia no veículo para devolver esse veículo e tudo mais. Então, é a equipe especializada só nisso. Então, era um caso desse, de furto qualificado numa residência, né? E, geralmente, o autor ele sai mexendo em tudo. Daí, põe a mão, passa a mão em objetos, vasculha, a procura de bens e tudo mais, né? E, às vezes, o cara tá com fome. O próprio autor tá com fome, né? E ele fez um lanchinho. Caraca, Ele fez um lanchinho na velho. casa da vítima. E o perito, muito sagaz, perguntou para mim, essas sobras aqui, essas sobras, foram vocês? Aí as vítimas, né, os donos do imóvel falaram, não foi a gente. Ele recolheu e mandou para o laboratório de DNA. Caraca. E daí o material lá no laboratório de DNA passou por um processo de obtenção de perfil genético e teve um perfil genético bonitinho. Caraca. Então, tá lá. Então, a gente já sabe que o autor tem esse perfil aqui, que foi o que deu a mordiscada lá no lanche, né? E daí os peritos do laboratório inseriram esse perfil num banco de dados chamado rede de bancos de perfis genéticos, né? Que deu um match, que deu uma coincidência. Caraca. E achou o autor. Você tá de brincadeira, Tô que falando. legal. Parece cena de filme mesmo, Isso né, aí é cara? mais bonito, né? É mais bonito até, é mais bonito. Isso aí é legal demais. Porque Caraca. como que chegou a esse autor? Porque esse perfil dele já estava nesse banco, porque ele já tinha cometido um outro crime. Sim. E nesse outro crime ele foi condenado por esse crime. E aqui a gente tem aqui a coleta dos condenados, em que peritos criminais do Brasil inteiro, do Brasil todinho agora todos os estados do Brasil, eles vão até os presídios. E aqueles criminosos que é obrigado a recolher o material genético dele, tem que contribuir com o material Não genético tem opção. dele. Não tem opção, ele tem Só que os contribuir. condenados. Só os condenados. Sim. Aí ele fornece o material genético dele que vai para esse banco. Então ele é reincidente no crime. Caraca. E daí pegou o cara. Que Caraca. legal. E daí isso vai da sagacidade do perito, porque ele chegou no local, ele viu aquilo ali, confirmou com as vítimas se era e encaminhou pro laboratório. Não fica mais bonito que até Pô, do filme? mais bonito. Muito legal, cara. Muito legal. Mais bonito. E uma outra pergunta, por exemplo, isso aqui, a gente identificou um culpado, né? Identificamos o culpado. autoria. E a ciência forense também consegue, tipo, fazer o inverso, por exemplo. Vamos supor que eu tô sendo acusado de um crime e tal. Sim. E aí, como é que... Exonerar um culpado. né? como é que me ajuda? Mostrar um Entendeu? inocente. Fala aí, Yuri, pelo amor de Deus, não fiz isso. Não, exatamente. O primeiro caso de DNA forense no mundo foi justamente para exonerar um culpado, que não era culpado, ele era... Isso chama exoneração de culpa? Isso. Caraca. Foi o caso ele virou até Sir. A rainha Elizabeth, na época, tornou ele um cavaleiro da Isso foi quando, reino. Yuri? Muito tempo? Foi na década de 70, Caraca, olha 80. aí. Acho que foi na década de 80. Não faz tanto tempo, não. Alec Jeffreys, o nome do perito na época, né? Ele que cunhou o termo DNA fingerprint, ou seja, impressão digital de DNA, né? Era um caso, deixa eu me lembrar, acho que era um caso de desaparecido, criança desaparecida, né? E daí o perfil genético do suposto autor que ele deixou na cena do crime não bateu com o do que a polícia estava considerando ele culpado. Então liberou ele da culpa, ele não era aquele cara. Então o primeiro caso do mundo foi para isso, foi para exonerar. Caraca, que show, velho. cara. Não imaginava. Sim, e é bem recorrente isso daí, de salvar uma pessoa, né? Que legal, De levar cara. a Tira uma dúvida minha. Durante a sua trajetória aí na academia, qual foi o seu maior desafio no estudo, por exemplo, de fungos do Pantanal e como isso impactou nas suas pesquisas, né? Mas primeiro explica pra gente um pouquinho o que são esses fungos, pra galera entender um pouquinho o que é esse estudo. endofíticos, né? Isso, Tem um tempo que eu não endofíticos. trabalho com isso mais já, porque eu tô na perícia já há 10 anos. Esse ano eu completo 10 anos já. Caraca, tudo isso na já, perícia. que delícia. E eu trabalhei com esses bichinhos, com esses fungos aqui do Pantanal na graduação e no mestrado. Entendi. Então foi bem antes de entrar na perícia. Foi o que me... É assim, o perito criminal, ele tem que ter primeiro, antes de entrar na polícia científica, ele tem que ter uma preparação acadêmica. Então ele tem que entender como funciona o método científico, para daí sim a gente começar a dar essas respostas, né?
Daí na graduação eu trabalhei com esses fungos endofíticos do Pantanal. Quando se faz o concurso da Polícia Civil, eu já faço específico para perito? Sim, o concurso aqui do Mato Grosso do Sul para a área de perito criminal, ele tem lá os cursos específicos, que são a maioria das ciências naturais, ou seja, física, química, biologia, né? E depois vem as engenharias, praticamente todas as engenharias, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia química e contabilidade. Deixa eu ver se está faltando mais algumas. Mas a grande maioria são aquelas formações que têm embasamento científico ou baseado nas ciências naturais, né? E, claro, as engenharias. Isso para perito criminal. Aí tem o perito médico legista, que daí é só o médico. Daí ele vai trabalhar lá no IML, com as lesões dentro do corpo, né? Isso é bacana da gente falar também. Depois a gente volta nos fungos endofíticos, né? Legal, eu acho interessante a galera. Esses dois peritos, que são os peritos oficiais forenses, né, o perito médico legista e o perito criminal, com essas duas formações, o perito criminal no local de crime, esse caso é o perito criminal. Sim. Então ele vai no crime, ele faz um tipo de exame chamado exame perinecroscópico, ou seja, que é o exame no entorno da vítima fatal. Só no entorno. Então, a gente descreve manchas de sangue no local, a gente descreve algum vestígio balístico que ficou fora, por exemplo, tem um estojo que ficou ali perto do corpo da vítima, tem um projetil que entrou e saiu, que é o transfixou, né, que daí ficou ali no chão. A gente faz o exame dele, faz as lesões externas, que a gente consegue ver externamente, por isso que é o perinecroscópico. E daí lá no IML que vai ser feito o exame necroscópico, que daí ele pode fazer, o médico legista, ele faz os exames das lesões dentro do corpo da vítima, no corpo da vítima e dentro do corpo da vítima. Então só ele pode fazer, que é um ato médico, né? Que é abrir a vítima e olhar por dentro, exatamente. Então, por isso que precisa dessas formações específicas. Entendi. Caraca. Pô, cara, ele deve ser um cara difícil de enganar, né? O cara é Sherlock Holmes, chegou aqui, ele já... daqui a pouco ele vai falar que você lê bastante, pelo jeito, você gosta. Não, daí tem assuntos que dá pra gente conectar. Que legal, e minha esposa vai acabar me matando. Mas é legal. É porque deve, assim, traz um pouco a tua pra vida cabeça real, deve funcionar né, um pouco diferente, né? Pra algumas decisões, pra... Como é que é o teu processo de tomar de decisão, por exemplo? Na vida, normal. Não, erro bastante. Não, normal, isso aí faz parte. Como todo ser humano. Mas assim, no local, no trabalho, a gente aciona o modo trabalho, né? Sim. Então a gente fica mais atento, a gente fica mais... presta atenção mais nos detalhes, igual o colega lá do local que vê o lanchinho ali. Então a gente tem que pegar essas nuances, né? A gente tem que... Além de olhar, a gente tem que enxergar, né? Sim. Tem essa diferença de só pegar e olhar, mas você tem que enxergar o vestígio. Além do olhar ali. Isso. Aí vocês tinham me perguntado das disciplinas, se tinha dificuldade e tudo mais. Quando a gente entra quando a gente faz o concurso, a gente entra para a academia de polícia, né? E lá na Cadepol a gente faz matérias de todas as disciplinas da criminalística, independente da sua formação. Sim. Então, por exemplo, por mais que eu não seja engenheiro ambiental, vou fazer lá na Cadepol cursos de engenharia ambiental. Assim como, por exemplo, tem uma galera que é formada em engenharia, penava pra caramba em genética forense, porque o cara tinha visto biologia só até o ensino médio. Caralho. Aí depois ele nunca mais viu, daí chega na Cadepol ele tem que ver de novo, então o cara ficava doido. E como um bom biólogo, né, a dificuldade sempre esbarra nas exatas. Daí, inclusive, é a disciplina que é ministrada pelo atual diretor de criminalística lá, o Emerson Reis, né? Que é meu chefe. Então, ele dava a disciplina de acidente de trânsito, que é pura física. Só conta, só. Então, a gente deu uma esbarrada ali. É meio complicado, né? Dependendo da formação. Mas... você só é aprovado na Cadepol se você tira nota máxima em tudo ali, né? Só nota boa em tudo. Tem isso também. Então, se você não vai bem na Cadepol, já tá fora. Daí o lance da vida pessoal, né? E a minha esposa, certa vez, se envolveu num acidente de trânsito, né? E daí ela tava sozinha e tudo mais. Daí ela me ligou desesperada. Bati o carro, vem aqui me ajudar e não sei o quê, nananã. E daí eu fui ajudar ela e quando eu cheguei lá no local, que tinha um acidente de trânsito, de cara eu já vi que ela estava errada. Já vi uma perícia ali na hora. O perito já chegou analisando. Aí eu cheguei pro outro envolvido assim e falei assim, não, a gente vai arcar com prejuízo. Não vamos nem questionar. Daí ela falou assim, poxa, você não vai nem me defender.
Já estou te defendendo. Cara, eu imagino, às vezes. Vambora. Porque a gente cara, as nossas experiências, né? O que acontece com a gente ao longo do tempo. E aí você vai condicionando, cara. Você vai se condicionando de um jeito, entendeu? Cara, muito legal isso. E deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Você é daqui de Campo Grande, nascido e criado aqui. É. Como é que foi a tua infância? Você já pensava em fazer isso na tua infância? Qual que era o teu sonho de criança, cara? Não, o meu sonho de criança foi sempre ser cientista, né? Trabalhar com ciência. Cientista. Aí eu me formei na graduação, teve uma jornada acadêmica, que daí na grande maioria dos cursos, pelo menos ali na UFMS, fazem essa jornada acadêmica, onde eles apresentam diversos trabalhos, trazem diversos assuntos e tudo mais. Hoje em dia a Polícia Científica também faz um trabalho forte em cima disso, indo nessas jornadas acadêmicas e tudo mais. Daí, nessa jornada acadêmica de biologia, que foi no primeiro ano do curso, foi lá o pessoal da então Coordenadoria Geral de Perícias, né? Ainda não era Polícia Científica. Então, que foi o que é hoje o coordenador geral adjunto, o Nelson Firmino, o meu chefe também, a Melisa e o Rogério. Então, acho que o Nelson Firmino é químico, a Melisa é farmacêutica e o Rogério é químico. Eles foram lá na jornada de biologia, mas falar sobre o assunto de perícia, né? E daí, quando eles chegaram na sala, assim, eles estavam todos de terno E você tinha quantos anos? Acho que eu entrei com 17. 17. Na faculdade. Então, chegaram com terno, assim, óculos escuros, assim, parecia um Men in Black, cara. Distintivo, assim, sabe? Distintivo. Eu falei, cara, é isso que eu quero ser quando crescer. Caraca, velho. Primeiro ano. Daí eu aprendi, soube que existia perícia, né? Aí quando eu tava no penúltimo ano, que na época a biologia era 4 anos, hoje são 5. Quando eu tava no penúltimo ano, teve um concurso, eu fiz. Fiquei em 15º lugar nesse concurso, fiquei pertinho de entrar. Não consegui, daí quando foi em 2013, teve outro concurso, nesse eu entrei. Caraca, em 15º você não entrou, mas quantas pessoas entravam nessa época? Era pouca gente. Acho que essa turma teve 10. Hoje, ao todo, no Mato Grosso do Sul, são quantos peritos? São quase 300 peritos criminais. Caraca, quase que legal, 300. cara. Recentemente, É um efetivo bom. um efetivo melhorou bastante, né? Em 2019, 2020 teve um concurso que daí chegou esse efetivo de quase 300. Antes tinha metade disso, a gente sofria um pouco. Em razão disso, a escala ficou um pouquinho apertada, algumas regiões ficaram com poucos peritos. Mas com esse concurso veio e o efetivo ficou bom. Ficou bom. A gente precisa sempre mais, né? Sim. E a turma que entrou, essa meninada que entrou agora, a galera veio voando, assim, ó. É mesmo, cara? Muito bom, uma formação ótima. Assim, quando eu entrei, eu continuo só com mestrado, né? Quando eu entrei, a pós-graduação máxima que tinha ali era mestrado. Os meus amigos eram mestres, né? Essa turma já veio com pós-doutor já. Caraca, doutor. velho, que legal. Então, na Cadepol, quando eu fui ministrar, eu ministrei aula de genética forense nessa última Cadepol. E daí, quando eu peguei o nome dessa meninada para olhar o currículo dos caras, eu falei assim, cara, eu vou ter que dar aula para esse povo aqui. Como é que eu vou fazer? Os caras sabem mais do que eu. Que legal, cara. Os caras sabem muito mais que a meninada veio forte. Que legal, cara. Ó, a gente tem muita curiosidade, né? Uma delas é, quando ouvimos falar em DNA na cena do crime, como ele é coletado e analisado? E é realmente tão fácil quanto se parece nos filmes? Não é fácil. É um processo bem longo, né? Como é que funciona? Todo ser humano, enquanto a gente está aqui nesse ambiente, por exemplo, eu quando estou aqui encostando na superfície, ou sentado nessa cadeira, ou falando, esse microfone aqui na minha frente está cheio já de DNA meu. Então a gente vai espalhando o nosso material genético por aí. Por onde a gente deixa, pela própria descamação da pele, né? A gente vai perdendo células, né? E nessas células a gente tem material genético, né? Depois que o perito chega no local de crime, a gente tem que observar, por exemplo, se tem material biológico. Qual que é o material biológico que o perito criminal procura na cena do crime? Sangue. Às vezes a gente pode encontrar sangue. Nos locais de crimes contra o patrimônio, o autor vai quebrar uma janela, ele se corta. Ele vai respingar o sangue, daí a gente coleta sangue. A gente pode ter vestígios de suor, que é um pouquinho mais difícil de enxergar, mas se ele deixa, por exemplo, uma veste, ele se trocou na cena do crime, que não é incomum. O cara ele acha uma roupa mais bonita, ele tira a que ele tá e põe a nova, e deixa aquela lá. Nessa vestimenta, a gente observa uma mancha amarelada, ali tem suor. Se tem suor, tem DNA. Então a gente já coleta. Saliva, caso da comida do colega lá, do cara que fez o lanchinho lá.
E daí a gente tem outros tipos de vestígios biológicos que podem ser deixados no local. Por exemplo, local de violência sexual, né? Geralmente o perpetrador ele vai deixar sêmen para trás. Daí a gente usa um kit de luz forense que torna visível essas manchas latentes de sêmen, por exemplo. Daí a gente enxerga. É uma luz específica. É uma luz específica. Ele brilha meio esverdeado, assim. Então a gente usa, além da luz específica, a gente usa um óculos. Esse é muito CSI. Sabe aquele óculos laranja, assim, que a gente vê? E a luz azul do perito, ele está procurando manchas de material biológico latente, ou seja, que a gente não enxerga sem o auxílio desses equipamentos, né? Então, essas são, geralmente, os materiais biológicos que o perito procura no local de crime, né? Aí, se ele achou, ele pega o suabezinho dele, um suave estéreo, e vai e passa nessa mancha. Esse é suave? É um cotonete Isso grande. que eu ia perguntar, é igual um cotonete. cotonete Que grandão. legal. Então, ele é estéreo, né? Ele não tem nenhum outro material ali. Sim. Então, além do algodão, tem só ele ali, né? Daí ele molha numa água pura, ultra pura, e faz a coleta nessa mancha. Sim. Aí ele vai pegar esse material e encaminhar para o laboratório. E daí, no laboratório, começa o processo, que é uma fase de mais ou menos 4 passos, né? A gente tem a fase de extração de DNA. O que é a extração? Então, vamos a parte do biólogo agora. A extração é assim, o nosso DNA está encarcerado dentro da célula por várias membranas, né? Tem lá, não sei se vocês lembram da biologia, a membrana plasmática e a membrana nuclear. E associada a essas membranas, a gente tem uma série de outras substâncias, igual proteínas, lipídios, açúcares e tudo mais, né? Então, o primeiro passo da extração é justamente quebrar essas membranas, que usam um detergente bem forte, igual aquele detergente de cozinha, só que um pouquinho mais forte. Ele vai quebrar essas membranas, né? E vai utilizar uma série de outros kits nesse banho para se livrar de proteínas, para se livrar de lipídios, para se livrar de um monte de coisas que são indesejadas. Daí, no final, a gente tem só DNA. Então, quando a gente tem só DNA, o perito vai para uma fase de quantificação. Ele vai lá ver quanto de DNA que sobrou. Caraca. Né? Porque a gente faz essa lavagem, né, e tem que ver se sobrou alguma coisa. Aí, beleza. Sobrou DNA. Então, vamos partir para amplificação. Ele parte para amplificação. Na amplificação, existem regiões-alvo no nosso DNA que são aquelas utilizadas para identificação. O nosso DNA ele é muito grande. Ele é extenso demais. Se a gente pudesse colocar em livros aqui, a gente encheria essa mesa de livros, se fosse livros, né? Só de informação do nosso DNA. E digamos que desse livro todo, todos esses livros, a gente precisa de um livro só para identificar a pessoa. Então, lá no livro, assim, em 10, 15 páginas, a gente consegue identificar a pessoa. Então, na fase de amplificação, a gente vai aumentar a quantidade desse DNA que é informativo para a gente. Então, essa a gente faz na amplificação. Fez a amplificação, a gente parte para a parte de detecção, que vai passar num equipamento bem grandão. E nesse equipamento ele vai te dar o perfil genético. Daí sai o perfilzinho bonitinho para você analisar. Então, esses são os passos para a obtenção do perfil genético lá no laboratório de DNA. Isso aí, assim, toma vários dias. Sim. Eu falei, cara, isso aí deve ser um trampo. Eu tava, na minha cabeça, tava imaginando um trampo de horas, assim. De dias, né? E extremamente, assim, exige muito foco de vocês, né? Exige. Porque essa explicação, inclusive, foi muito didática, assim. Por exemplo, você colocar vários livros, né? Vários livros e achar... Você tem que encontrar... Em 15 páginas, você vai encontrar o que você... Cara, e é legal porque, assim, nós, seres humanos, nós temos alguns perfis comportamentais catalogados. O perito, ele já é um perfil mais conforme, estável, mais centrado ali, né? A grande maioria dos peritos criminais, eu acredito que seja, né? Sim. Você conhece que são pessoas que gostam mais de foco, de estudar. Por exemplo, eu não tenho menor condição. Piorou, cara. Menor condição. Eu vou olhar um DNA, já tô olhando pro outro lado e já era, cara. Não, menor condição. Isso que você acabou de explicar é a genética forense. Isso, é a genética forense, que é o padrão ouro da criminalística. Assim, na evolução da perícia, ou da polícia científica como um todo, é a disciplina dentro de todas aquelas dentro da criminalística que está no topo. Assim. Então, todas elas seguem ela como exemplo, falam assim, a gente precisa chegar naquele padrão. Por isso que fala que é o padrão ouro, né? Caraca. Entendi. E é caro, cara? Muito caro, muito caro. Esse kit de amplificação, para amplificar só aquelas regiões de interesse, acho que uma embalagem ali que dá para 100, eu posso estar falando besteira, eu não lembro mais, que já tem 2 anos que eu estou fora do laboratório.
Se eu não me engano, para 100 reações, acho que tá R$23 mil. Caraca. Sim, Isso porque já barateou demais. Vamos pensar aí, né? Uma gama de crimes enorme, né? Uma realidade de sociedade. E aí, vamos fazer DNA de... Não dá, né? Não dá, cara. Não dá. Tem que... Acho que, sei lá, escolhe os casos. Como é que funciona, assim, pra fazer? Sempre vocês são acionados? Sempre somos acionados. Daí quem faz a verificação se há ou não a necessidade, ou se dá ou não dá para fazer, é o perito criminal. Então ele tem que usar o bom senso. Entendi. Usar bastante o bom senso ali. Às vezes a investigação já tem uma linha que está avançada. Por exemplo, quando a gente vai nos locais de crime, tem sempre lá a autoridade requisitante, que geralmente é um delegado de polícia, né? E a equipe dele de investigação. Então, se a investigação fala assim, não, a gente já tem um suspeito, daí a gente coleta uma amostra só para confirmar se é aquele cara ou não. Daí se ele fala que a gente não tem a menor ideia de quem pode ter cometido esse crime. Daí a gente sai coletando de tudo. Daí passa suave na casa inteira. e dá uma trabalheira gigantesca pro pessoal do DNA. Se um pouquinho já dá uns dias, mas isso aí deve ser um mês, semanas. Mas tem equipamentos novos. Algumas polícias científicas no Brasil, por exemplo, acho que a de Brasília já utilizou, a de São Paulo já utilizou. Tem um equipamento que ele faz todos esses passos. Todos esses passos que eu te falei, eles utilizam equipamentos diferentes. O perito prepara a reação ali e vai para o equipamento. Aí tem o resultado. Daí do resultado ele novamente prepara uma nova reação, vai para o equipamento. Então são vários equipamentos que são utilizados, né? Tem um equipamento que tem algumas polícias científicas que você usa um só. Uhum. Em questão de horas, ele já te dá o perfil genético, né? Mas ele é utilizado só para, por exemplo, casos que você tem amostra em abundância. Imagina que você chegou no local de crime, encontrou uma mancha de sangue enorme ali. Então, na mancha de sangue, você sabe que tem muito DNA, né? Mas eu preciso que seja rápida a identificação desse material. Daí você utiliza esse equipamento, que questão de algumas horas ele vai te dar um perfil. Você não precisa ficar indo em vários equipamentos ali. Que legal. Já é utilizado. A coisa caminha. Não, vai caminhando, ela vai evoluindo. Muito bom. Vai evoluindo. Massa demais. Deixa eu dar um recado antes. Por favor. Seguinte, galera, tá gostando aí Sherlock Holmes, Sul Mato Grossense? Faz o seguinte, a gente está em todas os streamings de áudio, né? Estamos no Spotify, estamos no Apple Podcast, estamos também no... que mais? No Apple Podcast, Spotify, Amazon Music também, claro, né? Jeff Bezos, tamo junto. É o seguinte, a gente tá... Então, além do YouTube aqui, você pode escutar o nosso Novocast nesses streams de áudio. A gente também tá no Instagram, tá no Facebook, então segue lá também, curte esse vídeo, manda pra todo mundo. Vou fazer uma pergunta aqui, ó, que é especial pro Rafael e pro Matheus, hein? Ó, é o seguinte, tem análise de áudio e vídeo também, não tem? Tem. E realmente dá pra limpar, igual a gente vê na TV, eles limpam a imagem, o áudio. Aí, ó, pra vocês, hein? Comparação vocal, né? Eu nunca trabalhei... Assim, eu já trabalhei... Vamos voltar um pouquinho antes, né? Eu trabalhei 7 anos no interior. Sim. E o perito que tá no interior, ele é uma espécie de clínico geral. Que legal. Então, o perito do interior, ele faz de briga de cachorro, né? Ele é acionado para briga de cachorro. Sério? Ou queda de descoador. Cai o descoador lá no meio do nada. Falou, ó, perito, ligaram aqui falando que tem um descoador caído lá. Daí você tem que ir. Então, o perito criminal do interior, ele faz tudo. Então, no interior, eu já analisei alguns vídeos. No interior, eu já analisei alguns áudios, mas não com todo o aparato, todo o equipamento que o pessoal da capital aqui tem. Então, aqui na capital, eu nunca trabalhei no núcleo de áudio e vídeo, que fazem um trabalho assim muito mais criterioso do que na época que eu trabalhava no interior, que também já faz muito tempo. Qual cidade você trabalhou? Aqui da UANA. Legal. Da UANA. Aí, mas até onde eu sei, eles fazem sim, eles fazem uma varredura ali nos canais de áudio para ficar só com a voz, faz comparação vocal, mas é uma análise muito complicada. Imagina que tem uns filmes, né, que aí vai limpando assim, ó, aí você escuta lá no fundo a voz, tem um terceiro aqui, fulano, né? Já viu? Já vi. É embaçado o negócio, então dá mesmo pra fazer isso. Sim. No interior, o que eu fazia bastante era degravação, por exemplo. Chegava uma briga de marido e mulher, e daí eles falavam assim, mas eu não disse isso, você disse aquilo, daí, mas fulano de tal gravou, e ele... O delegado manda o vídeo aqui, daí ele mandava a perícia, daí a gente tinha que ficar lá degravando a briga, assim, falando o que cada um falou. Momento tal, fulano falou isso, momento tal, fulano, ciclano falou isso. No outro momento, xingou dizendo isso. Era mais basicão que a gente fazia. Daqui a pouco os caras estão se beijando de novo.
Ai, meu Deus. Não, raro. Cara, uma dúvida legal também que a galera tem. O que é balística forense e como funciona o processo de identificar se uma bala veio de uma arma? Tem isso mesmo, né? Tem. É física? Física pura? Não. A balística forense é um dos núcleos que aceita a galera de várias formações. Inclusive, a chefe atual da balística, a Karina Hamel, é uma bióloga. Funciona assim. A balística forense ela vai estudar todos os efeitos e todos os dispositivos da arma de fogo. Por exemplo, vamos utilizar como ilustração aqui o revólver, né? Certo. Então, quando chega um revólver lá para a balística forense, eles vão primeiramente descrever todo esse armamento. Vão dizer de qual calibre que ele é, qual marca que é, qual número de série. Se com esse armamento veio munição, veio munição. Essa munição é de tal marca, de tal calibre, se ela tem marca de percussão na base, que é quando o pino percutor bate ali, se está deflagrado, se não está a munição. Então, eles vão fazer todo esse tipo de descritivo sobre o armamento, né? Aham. Aí, digamos, vamos ilustrar assim, que esse armamento ele foi utilizado num crime, num local de disparo de arma de fogo. E daí, lá nesse local, o perito que foi fazer esse local, ele recolheu um projétil que ficou ali, sei lá, próximo na região. Um projétil que sobrou e que permite a análise, né? O perito vai recolher isso e vai mandar para a balística, né? Aí lá na balística, geralmente o delegado vai questionar assim, aquele projetil lá que o perito coletou no local foi disparado por aquela arma de fogo que eu mandei? Aí o perito da balística forense ele vai lá no laboratório dele, tem um equipamento que serve só para fazer disparos, para fazer a coleta de material padrão. Então ele vai fazer uma coleta de um material padrão dessa arma de fogo. Então ele vai pegar um projetil que ele sabe que foi essa arma de fogo que disparou, que é padronizado, né? E vai pegar esses dois e vai comparar. Aí ele vai fazer um exame chamado microcomparação balística. Caraca, velho. Aí, Legal, né, cara? antes de agora 2021, 2022, 2023, porque todo dia está evoluindo, né? Existe um novo banco de dados chamado Sinab, que é um banco de dados balístico, né? E daí esse banco de dados trouxe uma série de novos equipamentos. Mas primeiro vamos falar a moda antiga. Aí o perito ele pegava esses dois projetis e colocava no microscópio. Aí ele ia visualmente comparando os estriamentos, porque o cano da arma de fogo ele tem estrias que elas são em espiral, justamente para fazer o projetil girar. E quando ele gira, ele tem uma estabilidade maior, ou seja, Então ele sai rodando. fica mais fácil para o atirador acertar o alvo dele. Que se ele saísse só numa trajetória retilínea, sem girar, ele poderia desviar com qualquer corrente de ar e tudo mais. Mas como ele sai girando, ele tem uma estabilidade maior. Para fazer esse giro do projetil, o cano tem que ter esse raiamento. Quando o fabricante da arma de fogo vai produzir a arma, ele tem essa broca. forma, né? Ele tem uma broca gigantesca que ela vai fazer nesse estreamento no cano. E a cada arma de fogo que essa broca vai produzindo, ela produz microestreamentos que são específicos daquela arma, Caramba. mas pelo próprio desgaste do equipamento. Aí o perito vai fazer essa comparação dessas microestrias geradas no processo de fabricação do armamento. Então ele vai ter como se fosse uma espécie de DNA da arma. Que massa. E ele vai comparar. Então antes o perito comparava no olho isso aí. Então ele chegava lá e daí coloca as imagens lado a lado e bate certinho. Como se fosse um perfil mesmo assim, batendo certinho. Aí ele dizia assim, essa arma de fogo realmente produziu aquele projetil, ele foi disparado, aquele projetil foi disparado por essa arma de fogo. Aí agora a gente tem equipamentos lá a Polícia Científica daqui do Mato Grosso do Sul já faz parte do Sinab, em que esse processo ele é meio que automatizado. Então ele entra lá no equipamento e esse equipamento assim ele tem uma série de câmeras fotográficas que ele tira fotografias desse projetil de diversos ângulos, faz um escaneamento 3D, faz uma fotogrametria desse projetil, daí o perito analisa no computador. Aí ele pega e coloca essas imagens geradas num banco. E esse banco, assim como o banco de DNA, ele faz uma comparação no Brasil inteiro. Então, por exemplo, se em outro estado foi coletado um outro projetil disparado pela mesma arma de fogo, o banco consegue apontar, falar assim, essa arma de fogo disparou um projetil lá no estado de São Paulo. Bizarro, cara. E
assim, tem 1 ano de funcionamento. Acho que completou 1 ano agora, o Sinab. Nossa, super recente, cara. O que é o Sinab que você fala? Eu não vou lembrar certinho a sigla, mas dá pra gente procurar. Deve ser, né? o final, B deve ser balística. É de balística, mas é um banco de dados. Legal. Um banco de dados balístico. Que legal. Em que essas informações sobre esses projetis, esses estojos que são recolhidos no local de crime são armazenados para futura comparação. E daí, que nem eu estava te explicando. Se essa mesma arma de fogo fez disparos cometeu crimes em outras regiões do Brasil, em outros estados, esse banco de dados ele consegue concatenar e unir essas informações tudo num lugar só. Caraca. Caralho, animal, cara. E por informações assim a gente conversa de corredor, né? Os colegas conversando ali, a gente já tem hit no DNA é match, né? Na balística é hit. A gente já tem hit já com outros estados já. Que legal, cara. Massa Um ano demais. de funcionamento. Cara, ele tá avançando muito, Avança né, cara? demais. O crime tem que ficar atento. Uma dúvida que eu gente- tenho, assim, né, cara? A gente cresce vendo filmes sobre peritos e a gente tem esse glamour da perícia. Sim. Acontece dessa galera entrar e já achar que é do filme ou não? Eles já são bem treinados pra que isso não aconteça. Tipo essa galera nova que chegou. Porque às vezes você entra e se frustra. frustra. Porque você tá com uma expectativa de filme. alta demais, entendeu? E parece ser um trabalho muito técnico, e assim, que exige bastante de A vocês. Cadepol tá aí para isso. Pra treinar bem, Para cara. trazer a galera para a realidade. Fala assim, não. Alguns até entram com uma expectativa um pouquinho assim, mas como são todos formados em áreas específicas da ciência, né? É uma galera pé no chão já, naturalmente pé no chão. Legal. Então, qualquer outro vislumbre que a pessoa tenha que seja diferente da realidade, a Cadepol traz e fala Entendi. assim, ó, a gente consegue fazer isso aqui, é isso aqui que a gente vai fazer. O que acontece? Geralmente, nos núcleos de crimes contra a vida, que é o núcleo que eu estou lotado hoje, a galera não consegue lidar muito com crimes violentos, né? Então, daí a pessoa... não é que ela não faça, né? Ela faz... Mas não tá pronta pra aquilo. Não, né? mas daí ela vê assim e fala assim, ó, saturou já vi demais, já passei por coisa demais e eu prefiro agora trabalhar com outras coisas. Isso acontece. Porque imagina assim, cara, você precisa fazer um trabalho extremamente técnico, precisa estar focado, e aí você se depara de repente com a cabeça de um lado e o corpo do outro, cara. Exatamente. Cara, como é que você mantém... Você dorme. tipo assim, até um controle emocional mesmo. Sim, tem que ser bastante. Vocês fazem isso passa pelo treinamento? É constante? Vocês têm uma reciclagem, vamos dizer assim? Como é que você faz, cara, pra... Então, até no teu dia a dia, assim, na tua rotina, pra manter esse controle emocional, essa parte? vou contar a minha história da seguinte maneira. A minha formação acadêmica, como vocês colocaram aí, é toda baseada na genética. A genética é um exame interno, é uma parte de laboratório, né? Nos meus primeiros 7 anos de perícia que foram no interior, que foram lá em Aquidauana, daí era clínica em geral, fazia de tudo mesmo, né? Só que até então eu não tinha ingressado no laboratório de genética forense, não tinha tido essa oportunidade. Aí depois desses 7 anos eu fui para o laboratório, porque eu queria muito trabalhar na área que eu tinha me formado, né? Vou fazer valer o diploma de pós-graduação em genética, né? Aí trabalhei quase esses 2 anos no laboratório, só que daí eu senti uma falta gigantesca do local de crime. É o bichinho do local de crime, assim, cara. E daí eu falei assim, não, eu gosto da genética, admiro muito. Sim. Gostei bastante de trabalhar esse tempo na parte interna do laboratório, porque quando você está no laboratório, você só faz aquilo, você não vai para a rua. Você fica só lá no laboratório trabalhando com isso, né? Falei, preciso voltar para a rua. Caralho. É o bichinho da criminalística, cara, o bichinho do local de crime. E tem gente que não tem o perfil do local de crime, que é ficar no laboratório. Ó, Isso, só pra exatamente o que acontece. Só pra gente não perder o time, o Sinab é o Sistema Nacional de Análise Balística. Eu ia chutar isso aí, pô. É, Ia só chutar pra isso aí, porque eu galera olhei ter consciência. Eu falei, sistema. Se é sistema balística, eu falei, Pronto. sistema de balística, eu vou mandar essa. Mas assim, cara, mas nem todo mundo, como a gente diz, está preparado, né? Você Não. tem essa habilidade, eu gosta, gosto. mas nem todo mundo está preparado para isso, né, cara? Daí a pessoa, quando ela vê que chegou no limite, assim, ela pede para, quero trabalhar em outro núcleo agora. Daí ela vai para outro núcleo, por exemplo, se é formado em biologia, química ou farmácia, pode ir lá para o... Seu primeiro crime te impactou? Cara, deixa eu lembrar qual que é o meu primeiro local de crime. Meu primeiro local de crime, se tratando de crimes contra a vida, realmente foi um homicídio. Aham. Foi um homicídio em Miranda.
Foi há bastante tempo, assim. Teve a adrenalina de ser o primeiro. Sim. Primeirão, assim, tal. Daí você fica assim, pô, preciso fazer tudo certinho, né? Então, me dediquei mais. Eu fiz aquela de sair coletando tudo, né? Tinha pedra no chão, assim. Não tinha nada a ver com crime. Não sei. A gente coletava. Oi. Vai, pode continuar. Não, mas foi assim, foi impactante de ser o primeiro, né? Sim. Porque o diretor colocou aqui um mitos e realidades. E aí ele falou assim, uma das perguntas aqui. Qualquer objeto ou material pode realmente ser pista? Não. Não, né? Inclusive, assim, é função do perito criminal distinguir aquilo que está relacionado ao crime e o que maneiro. não está relacionado ao crime. Então, tudo aquilo que esteja relacionado ao crime é obrigatório o perito criminal fazer a coleta dele, materializar no laudo pericial e descrever, né? Cara, uma coisa bem legal aqui que a gente tem dúvida, eu acho que a maioria das pessoas tem quais são os maiores mitos sobre a ciência forense que vemos em filmes, séries de TV qual como que é o mais CSI? absurdo, assim, que você tá... Às vezes, por exemplo, você, perito, você... pensou assistir estão no e fala, churrasco lá. Vocês estão no churrasco lá, tá o Yuri, tá todo mundo. Aí, de repente, alguém tá assistindo CSI. Aí vocês estão vendo lá, que você fala assim, cara, que absurdo isso aí, acredito, cara. Estão passando pro pessoal e a gente tá acreditando, né? O que é o mais absurdo, assim, que a gente vê e que não existe aquilo? Mito, cara. Você vê que a coisa melhorou bastante, né? Por exemplo, o Sinab tem 1 ano, né, cara? Há 1 ano atrás, a gente não pensava que, por exemplo, a gente poderia conectar crimes cometidos, perpetrados com arma de fogo em outro estado, sendo conectados dessa maneira, né? Mas eu acho assim que é aquela imagem no monitor do match de DNA, assim, que aparece já a fotografia do cara. Sim. Tipo assim, em 15 minutos, sabe? O cara chegou do local de crime com suave ali, coabe ali, 15 minutos, match, daí aparece a fotografia assim, comparando ainda, né? A amostra já tá com a fotografia do cara e o resultado também tá ali. Daí, não, isso não existe. E aqui não existe lugar nenhum do mundo. Não, mas né? se você analisar isso de certa forma é muito ruim, porque faz a população, a grande massa, acreditar que é tão simples assim. Não, simplifica demais, né? Exatamente, simplifica demais e desqualifica às vezes o trabalho de um bom perito, que demora muito tempo pra fazer todo o processo, né, cara? É muito Não, complicado. aí a gente escuta um negócio assim, você é só fazer aquele negócio lá, igual do, entendeu? Rapidão. Rapidão, vocês não querem fazer. É verdade, é verdade. Não, e é muito comum no local, por exemplo, ter uma vítima assim que é muito fã de CSI, né? E dela fica, não, isso aqui dá pra você coletar, isso aqui dá pra você meu levar, Deus. isso aqui dá pra você fazer. Os especialistas. Exatamente. Aí você vê que o negócio não tá relacionado com a coisa, assim, até você explicar pro cara, assim, a pessoa até fica um pouquinho descontente, fala, pô, mas você veio aqui e não fez nada. Só olhou, ele só veio aqui, olhou, foi embora. É chato. Você falou muito sobre avanços tecnológicos, né? É isso. Nessa parte de genética forense, né, que a gente falou, quais foram os avanços mais espetaculares que você viu nessa tua trajetória? Vocês já usam inteligência artificial? Começando a usar inteligência... Eu já uso inteligência artificial em alguns laudos para facilitar, por exemplo, a descrição de alguns objetos e tudo mais, mas bem pouquinho, assim, é experimentação só. Experimentação. Legal. Mas tá... Por exemplo, você acredita que o Sinab talvez seja a maior inovação tecnológica e de maior impacto? A mais recente é de grande impacto, né? Porque, por exemplo, é que nem eu disse, a gente nem imaginava que a gente ia conseguir conectar crimes perpetrados com arma de fogo vindo de outros estados distantes, por exemplo. Estado que nem faz aqui divisa com o Mato Grosso do Sul, a gente consegue ter informações, né? A gente, algum tempo atrás, a gente nem imaginava que isso poderia acontecer. Massa. É porque você falou assim, né? O crime avança, né? O crime avança também e vocês precisam, né? Tipo assim, acompanhar, né? Evoluir, de fato. É mais ou menos aquela briga de bem e mal, né? Então, às vezes, o mal dá uma progredida e a gente precisa também progredir junto. Sim. Legal. Vamos lá, o que você diria para alguém que se interessa? Vamos lá, o Mafra agora se interessou por ciência forense e pensa em seguir carreira. Por onde eu deveria começar? Tem curso superior? Primeira coisa é ter um curso superior. Tem um curso superior. Especificamente aqui na Polícia Científica do Estado de Mato Grosso tem as áreas de formação específicas, Sim, né? que você já falou no início pra gente. Daí tem que se formar num daqueles cursos ali. Se for se formar em curso diferente, não consegue entrar. Ô Yuri, e assim, hoje, tá? Vamos supor que tem alguém aí realmente muito interessado. E aí a pessoa, beleza, curso superior eu consigo fazer aqui no online. Porque existem muitos cursos superiores, hoje está muito fácil, né? Sim.
dedicação para esse curso? Estuda, tipo, vai continuar estudando lifelong learning? Daí tem que papirar, se preparar para o concurso, né? Esperar o edital ser publicado, o edital sendo publicado. Você tem que estudar antes do edital ser publicado. Pega o edital anterior, dá uma olhada nas matérias que foram cobradas no edital, já vai estudando. Aí saiu o edital, bate algumas matérias, algumas coisas não vi, outras vi. Daí continua estudando as matérias do edital e se preparar para ficar bem colocado ali no concurso. Pergunta fora do roteiro que vai dar corte, hein? Corte, aquele corte, que é o corte o corte do juiz lá, pô, bombou. É o seguinte, como é que foi tua rotina de preparação e como é que você, se você tivesse um filho hoje, um amigaço, que falava assim, eu quero ser igual você, pai, quero ser igual você, o Yuri, perito forense, me ajuda numa rotina de estudos, como é que você fez ou como é que você diria para a pessoa fazer uma rotina de estudos? Lembrando aí para passar nesse concurso. Entendi. Cara, então, a minha trajetória de estudos foi bem peculiar. Era então 2013, tinha acabado de sair ali do mestrado e tudo mais, estava procurando alguma coisa para trabalhar, para fazer, né? E daí início eu já estava casado com a minha atual esposa, a Dayana, um beijo para ela, te amo. Tem filhos? Então, daí o que aconteceu? Eu estava estudando para ser professor. Eu ia fazer um curso lá na Quer dizer, eu fiz o concurso da Unimat, para biólogo lá da Unimat. Aí, tava lá no Mato Grosso fazendo a prova. Daí o que aconteceu? Um pouquinho antes de entrar para fazer a prova, minha esposa me ligou e falou assim, é o seguinte, fiz um teste aqui. Genético. E deu match, deu positivo. Deu positivo. Isso um pouquinho antes de fazer a prova. Aí a cabeça já... Prova pilhadaço, cara. E uma semana depois ia ser o da perícia, da polícia científica. Uma semana depois. Cara, fiz a prova naquela tensão, assim. E daí quando eu já saí dessa prova e tava voltando pra cá, já vim estudando já. Peguei todos os livros que eu tinha ali, não larguei o livro durante uma semana estudando direto, cara. Foi sobre forte impacto emocional. Pressão, cara. Pressão total. O filho tá vindo aí. Caraca, meu filho que tá legal, vindo aí, cara. Que gostoso. E nesse ínter aí nasceu o Gustavo, cara. Delícia, o Gustavo nasceu um dia depois que eu fiz o TAF. Dia depois que eu fiz o TAF, o Gustavo nasceu. Foi marcante. Que gostoso, cara. Foi. Massa demais. Quantos anos tem o Gustavo? O Gustavo tá com 10. E tem o Murilinho, que é o caçula, que tá com 5. Você tem 2 hoje? Tem 2. Você estudava quantas horas por dia, meu amigo? Cara, então, eu não sirvo muito de padrão para estudo, não, cara. Meu tipo de estudo é um pouquinho diferente, assim, porque eu acho que eu estudo tudo da forma como a galera não estuda, sabe? Eu pego, assim, o edital, as disciplinas como um todo, assim, e muito próximo à prova, eu dou aquela geral, assim. Estudo tudo que eu posso, tudo que eu conseguir, muito próximo da prova objetiva para conseguir fazer ela. Pra ficar mais frio, mais quente na memória. Isso. Né? Então eu uso esse método aí, que eu sei que não é o método padrão que a galera usa, Eu gosto né? muito disso também, cara. Eu gosto de usar isso. Quando tá próximo de alguma coisa, eu estudar mais próximo, porque fica mais fresco na memória. Tem aquele lance de vocês... Quando você é concurseiro, né, você está sempre estudando, né? Você sempre olha uma coisa, está ali num curso regular de alguma coisa, você vai estudando. Mas eu gosto de ir ali, igual da perícia, uma semana antes, dar aquele apanhado geral, pegar tudo que eu consegui estudar e ler tudo que eu consegui. Daí quando eu chego na prova, eu chego assim e falo, não. E quando saiu o resultado lá, como é que você se sentiu? Cara, aliviado, né? Que gostoso. Putz, consegui, né? Pelo menos um. Pelo menos um. Ele usou um método chamado FB, sabia? Filho pra criar e boleto pra pagar. Aí isso aí é motivação pra... Olha, vou falar... Eu que sei. Eu que sei. Vou dar um recado rápido aqui. É o seguinte, gente, ó. Tá gostando desse bate-papo? Vou até servir o tereré aqui, porque... Hoje eu tô esquecendo. Teve uma hora que eu esqueci o tereré. Por favor. Esqueci o tereré aqui no meio, pro nosso convidado. Seguinte, galera, ó. Tá gostando desse bate-papo? Então faz o seguinte, é muito importante pra gente o engajamento de vocês. Faz com que o canal continue vivo. Então, deixa o like. Comenta aqui embaixo se você tá gostando. Se você tem algum caso curioso, se algum mito foi desfeito aí na tua cabeça, se o seu imaginário melhorou em relação a isso, tá? Compartilha com todo mundo. A gente tá no TikTok também, tá no Instagram. Então segue a gente lá no Novocast Podcast.
Agora, ativa a notificação, o sininho, porque tem os cortes. Os cortes estão dentro do nosso canal, então os cortes legais, você vai receber notificações e o YouTube trabalhando pra você. E a gente te dando essa dica aqui, Bora tá bom? lá. Então, faça isso e se liga que daqui a pouco tem clube de membros, tem coisa boa vindo por aí. Beleza? Lá. Vamos falar agora dos casos reais e seus impactos. Bora, ó, a gente sabe que você não pode falar sobre casos daqui, mas o diretor fez uma pesquisa minuciosa, uma pesquisa, né, digna de um perito. Digna de um perito. E trouxe alguns casos aqui e a gente percebe que você é um cara, né, que respira o negócio Sim, mesmo. Então a gente gosta do trouxe a que pessoa faz. certa aqui. Vai lá, Júnior. Vamos lá. Abre o primeiro caso Então, aí. vamos lá. É vedado, como a gente disse, você comentar sobre casos daqui, tá? Então nós vamos comentar sobre 2 casos que até ficam um alerta aqui, que algo poderia ter feito diferente, etc. Se você quiser comentar sobre isso, tá? Fique à vontade com a gente. O primeiro caso é da Raquel Genofre, uma menina do Paraná que foi morta, colocada em uma mala e que o condenado foi identificado 11 anos após a morte da garota através de um exame de DNA. Sim, esse caso foi bem emblemático. A primeira vez que eu tive contato com esse caso foi no curso de pós-graduação em genética forense que foi aplicado pela Polícia Federal. Então foi a Polícia Federal que deu esse curso de pós-graduação para peritos do Brasil inteiro, né? Aí os professores desse curso eram policiais federais, né? E muitos deles participaram da construção da Rede Nacional de Bancos de Perfil Genético, né? Então, assim, é a galera responsável por criar atualmente a estrutura que é utilizada para utilizar o DNA como ferramenta forense. Então, a gente estava ali com a galera que construiu mesmo, né? Aí, uma das peritas da Polícia Federal que participou dessa construção trouxe esse caso para ilustrar o funcionamento do banco, né? Daí que eu fiquei conhecendo esse caso. Foi parte da disciplina dela, né? O caso da Raquel Genofre. E, salvo engano, quando aconteceu o crime da Raquel, eu morava em Curitiba fazendo mestrado lá. Então, a gente até meio que sofreu o impacto disso, porque foi um crime muito violento, né? Então, o que aconteceu? A Raquel foi achada nessa mala, né? Na rodoferroviária lá de Curitiba. E daí tem uma fotografia que é bem emblemática, que é a perita de local, assim, tá a mala lá na rodoviária, assim, e a perita sentada num banquinho da rodoviária, assim, com a cabeça baixa, porque realmente os crimes que impactam os peritos criminais, e eu também sou impactado por esse tipo de crime, são os crimes que são cometidos contra crianças. Sim. Difícil segurar, Principalmente para quem é pai, né? E quem tem filho. Todos os locais de crime, assim, que envolviam crianças, assim, eu realmente tinha que dar uma segurada na emoção, porque realmente impacta. Então, tem lá a fotografia dessa perita, consternadíssima, assim, olhando para aquela mala, assim, tipo assim, como que um ser humano tem a capacidade de fazer isso, né? Sim. Então, o que aconteceu? O corpinho da Raquel foi encaminhado lá pro IMOL, pro o IML de Curitiba, né? E lá no IML foi constatado que, além de ser vítima, né, de homicídio, ela também foi vítima de crime sexual. Caralho. Meu Deus. Então, o perito médico legista lá no IML, daí isso é competência do perito médico legista, que é um exame interno, fez a coleta, fez o swab das partes íntimas da Raquel Genofre e encaminhou esse material genético para o laboratório de DNA lá do Paraná. Lá no laboratório de DNA do Paraná, eles obtiveram um perfil. Falaram assim, ó, pelo menos o perfil genético desse autor a gente tem. Aí, nisso, a investigação lá, feita pela Polícia Civil, tomou vários rumos. Eles tinham diversas pessoas que eram suspeitas, né? Nesse caso, ter o perfil genético do autor recolhido lá das partes íntimas da Raquel Genofre lá ajudou a exonerar ou a tirar a culpa desses que a Polícia Civil suspeitavam que eram os autores do crime. Só que até então a investigação não tomou nenhum outro rumo, então ficou 11 anos aí parado. Daí, nesse ínterim em que nascia então a rede integrada de perfis genéticos, né, começaram as coletas dos condenados, que é justamente essa perita criminal federal que ela fez o projeto, ela mostrou pra gente o projeto que ela encaminhou para o Ministério da Justiça, falando assim, galera, vamos fazer isso aqui acontecer? Ela que, na cabeça dela, elaborou tudo isso aí. Conseguiu implantar a coleta dos condenados no Brasil inteiro. E daí, lá no presídio no interior de São Paulo, foi feita a coleta do DNA do suposto autor, né, do caso da Raquel, e inserida na rede.
Mas ele não era suspeito até então. Não tinha nenhuma relação com o crime. velho. Nenhuma relação com isso. E Ninguém... no interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Longe de Curitiba. Exatamente. Ninguém tinha a menor ideia de que ele estava relacionado com esse crime. Caralho. 2 dias depois que a Polícia Científica de São Paulo inseriu no banco de DNA esse perfil genético desse autor, já deu match e daí eles conseguiram concluir o caso. Caralho. Aí o cara, lá no presídio... 11 anos depois. 11 anos depois. 11 anos depois. Caraca. E daí os caras conseguiram concluir graças à prova pericial, né? Que interessante, cara. Que loucura. Temos Tem aqui outro também, caso aqui, cara. ó. O segundo caso, um outro caso também do Paraná, caso do Leandro Bossi, menino que estava em um saco preto no IML e o pai ficou procurando por 29 anos, cara. 29 anos. Após 30 anos de desaparecimento do Leandro, o governo do Paraná confirmou a morte do menino a partir de uma nova análise de ossada. Você pode comentar sobre isso? Sim, esse também é bacana. Teve um podcast que foi bem recente sobre esse caso, o caso do Leandro, né? Inclusive, reabriram o caso por causa desse podcast recente, né? É mesmo? Porque, salvo engano, que eu me lembro desse caso aí, era um caso que envolvia também... Esse caso ele foi envolvido por Magia Negra, o prefeito de Guaratuba. Exatamente. Magia, o que era impactante era o Magia Negra, né? Exatamente, que associaram tudo isso. E depois, por coincidência, o meu tio, Ronaldo Botelho, foi um dos advogados da acusada, se provou que ela não era culpada. Exatamente. Anos depois se provou, ela foi condenada. Anos depois foi comprovado que eles não tinham culpa, foi criado toda uma história de magia negra por um concorrente político. Isso existe hoje, o caso... Como que é o nome do menino? Eu não vou lembrar. Caso Ivandro. Tem até um documentário, não tem? No documentário do caso Ivandro. E eles associaram o Leandro a uma das mortes sobre magia negra. Exatamente. Meu pai. Aí o que aconteceu? Especificamente da parte pericial disso daí, né? Era o começo da genética no Brasil, né? Então, ali, algumas técnicas ainda estavam na sua fase inicial, na fase germinal ali. E daí eles fizeram o teste de DNA nesses restos mortais desse menininho que estava lá no IML. E daí eles não conseguiram um perfil completo, se não me engano. Conseguiram só, por exemplo, ali a parte que determina se é menina ou menina, né? Então, a parte do cromossomo, que especificamente falando do perfil genético, é a parte da melogenina. Então, lá eles observaram que era um XX, né? Falando, então é uma menina. Mas se a vítima é um menino, então essa ossada não pode ser dele. Então houve uma interpretação errônea aí, né? Porque nesses casos em que a gente não consegue obter perfil genético, o que a gente tem que dizer no laudo pericial, fala assim, ó, inconclusivo. Não consegui concluir porque não tem material suficiente, né? Aí veio o podcast, veio uma nova análise nesse material. Ah, então a análise veio depois do podcast? Uma nova análise. Que feita legal. uma nova análise. E daí, com essas novas técnicas e novos reagentes, eles conseguiram um perfil completo e dessa vez conseguiram estabelecer a identidade daqueles restos mortais não identificados, que ligava a vítima. Daí conseguiram dizer que aquele lá era o corpo do menininho. Porque deve ser uma dor terrível, né, cara? Você. Sim, o pai dele deu uma entrevista, o pai desse menininho, cara. É bem legal, assim. Quem puder assistir depois é bem. Né? Eu vou até procurar esse podcast. Tinha sido depois de um podcast, cara. Muito interessante aí. E abriram o caso em decorrência do clamor do público, né, em relação a isso, né? Porque isso também influencia muito, né? O trabalho de vocês, inclusive. Por exemplo, um caso muito midiático que vocês precisam trabalhar. Isso atrapalha vocês? Eu prefiro não me influenciar pela mídia, assim, tanto que se eu tô lidando com um caso que ele é de repercussão, eu não escuta não nada, vejo jornal, não procuro na internet. Acaba influenciando de alguma forma, né? Pra não influenciar. E eu acho que isso deve criar uma pressão, né? Deve criar uma pressão muito maior em cima Você vê, o clamor público, ele prejudicou, porque na época teve um pré-julgamento de magia negra que pressionou a investigação. Mas depois ele foi benéfico, né? Porque o clamor também fez a reabertura, reabrir o caso, né? Pois é, né, cara? Legal. É como a gente reage, né, ao que acontece. Ao que a gente recebe de informação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uma pergunta de a gente passar na roda de Vamos perguntar essa aqui, legal, cara? Que, essa daqui é bacana. Se o Yuri hoje pudesse mudar algo, de alguma maneira, com a ciência forense que é praticada no Brasil, o que seria e por quê? Uau, essa é profunda, hein? Essa é profunda.
Se eu pudesse modificar algo... Isso, se você pudesse modificar na ciência algo, forense no Brasil, na ciência tipo, forense algo no que Brasil, do fosse que é melhorar. praticado hoje, como essa policial federal fez, trouxe uma ideia totalmente inovadora e que E ajudou vamos fazer muita gente. acontecer. O que mudaria assim, a gente nesse cenário? Tem uma campanha chamada Campanha dos Desaparecidos, né? Que inclusive foi uma ideia de uma perita criminal do Goiás. Essa é da Polícia Científica do Estado de Goiás, não era nem perita criminal federal. Em que ela conseguiu desenhar na cabeça dela toda essa campanha para trabalhar com os desaparecidos, né? Então, se a gente imaginar o banco de perfis genéticos, ele tem várias categorias dentro dele, né? Por exemplo, a categoria de vestígios são só os vestígios coletados no local de crime. São vestígios que têm o perfil genético, mas ele ainda não é relacionado com nenhuma autoria. Aí tem a categoria dos condenados, né? E dentro do CODES, que é o mesmo programa utilizado pelo FBI, essas categorias elas são muito específicas, existem muitos critérios para ser estabelecidos, para poder ser inserido um banco de perfis, um perfil genético nessas categorias. É isso. Elas são bem criteriosas para ser inserida um perfil genético. E daí ela criou, auxiliou a criar algumas categorias para ser utilizadas na busca dos desaparecidos, como, por exemplo, colocar o perfil genético dos familiares dessas vítimas desaparecidas. E daí, como se trata de um banco de perfis genéticos, quem dá uma estudada, assim, e às vezes não tem uma visão completa da coisa, a pessoa fica com medo, fala, poxa, mas meu DNA vai parar lá no banco, e se me confundirem com um criminoso? Né? Mas isso não existe. É importante salientar que não existe uma separação. Sim. Então, o perfil genético da família, de maneira nenhuma, em hora nenhuma, ele vai ser comparado com outros perfis que não seja específico daqueles dos desaparecidos. Ele vai ser utilizado só para aquele ali dos desaparecidos. Né? Então, assim, uma coisa de melhoria que eu vejo, por exemplo, minha esposa farmacêutica, ela trabalha ali na Santa Casa. E daí ela me conta que dentro da Santa Casa, ficam muitos pacientes que não têm familiar. E não tem ninguém, assim, que às vezes a pessoa não tem identificação também. Então, a pessoa não identificou o paciente, também não identificou o familiar. Uma melhoria que eu proporia é, assim, fazer também a coleta desses pacientes que não têm identificação para ser utilizada no âmbito do projeto dos desaparecidos. Jogaria num banco de dados e ver, Isso. Talvez essa pode ser uma das pessoas assim como os desaparecidas. peritos eles vão fazer a coleta dos condenados dentro dos presídios, também fazer a coleta desses pacientes que estão nos hospitais, internados nesses hospitais, que não têm identificação, que não tem parente. Às vezes o cara também nem sabe que ele perdeu a memória, não lembra quem que ele é, ou está incapacitado de falar e tudo mais. Então, é uma das inovações que eu proporia. Show. Bacana, eu não sabia Incrível. disso. Legal, vamos pra roda? Vamos pra roda de tereré. Mas antes... É o seguinte, vou dar um último recado aqui pra gente ir pra roda de tereré. Eu queria fazer uma... Posso fazer uma pergunta favor, fora do roteiro? A gente, além aqui no Novocast, o Novocast ele tem uma pegada, né, de ser um bate-papo. A gente fez isso aqui agora, mas a gente também tem sempre uma pegada de desenvolvimento para as pessoas que estão aqui, né, se desenvolverem também. E às vezes tem pessoa que está ouvindo a gente e está se identificando contigo, né? Eu queria saber de você o que é sucesso para você. Sucesso é um conceito muito subjetivo, né? Depende do sujeito. Né? Você é um cara de sucesso. Você se propôs a passar no concurso, passou. Você é apaixonado pelo que você faz, pelo pouco que a gente muito bem feito. pelo pouco que a gente conversou, você sabe muito, né? Porque tem muitos termos técnicos, é um trabalho extremamente técnico. O que é sucesso pra você, cara? É uma pergunta que não tá no roteiro aqui, mas eu quero saber. Sucesso. Sucesso para mim é o bem-estar da minha família hoje em dia. Legal, cara. Assim, profissionalmente eu me sinto realizado. É um objetivo que eu já consegui cumprir já. Fiz o que eu na adolescência sonhei, né? Atingi o objetivo de me tornar perito. Dentro da perícia já me realizei, já passei por diversos núcleos, já experimentei diversas coisas, né? Então, profissionalmente, me sinto completamente realizado, né? Aí, quando eu vejo que minha família está bem, né? Que todos ali estão felizes, estão conseguindo levar uma vida boa, tranquila,
Sucesso. Legal. É isso aí. show Legal, de bola. cara. Show de bola. Gostei. Bom, então agora nós temos a nossa roda de tereré. É um bate-papo rápido, onde a gente vai fazer perguntas bem objetivas, você vai responder de forma direta também, tá? Fique à vontade. Mas antes, né, vamos agradecer. presenteá-lo pelo A gente pelo sempre tem esse bate-papo. momento de agradecimento, né, pelo conteúdo que você trouxe aqui, por você estar aqui. E a gente vai pegar os nossos parceiros para ajudar a presentear. Primeiro, Malu Pires. Obrigado, Malu. Malu mandou um chapéu aí para você. Pode tirar aí para dar uma olhada, ver se vai ficar bonito na câmera. Malu Pires é uma das nossas parceiras. E eu tava precisando de um chapéu Aí, pra ir ó. no local, hein? Então achou pronto, o chapéu já do achou, pô. local. Vai ver ele no local agora de chapéu da Malu Pires, ó. Pronto. Chapéu pantaneiro. Pô, ficou bonito, hein, cara? Ó, aí, pô. Aí, ó. Eu vou pedir pra você me ajudar com essa sacola que tá atrás de você. Nosso outro parceiro Tio Gol é Tio Gol Carandá. A Congelados. Fernanda lá da Tio Gol Carandá Congelados. Menos tempo na cozinha, mais tempo pra você. Sua mulher vai gostar muito de conhecer. Menos tempo na cozinha, Abre mais aí tempo pra pra gente. você. Porque é o seguinte, você tem um trabalho muito técnico, entendeu? Você não pode perder tempo pode, cozinhando, não pode. cara. Então a gente No trouxe plantão, um presente. poxa, quando a gente tá lá no plantão, precisando de uma... Aí, ó. Tio Gol Carandá, pronto. Vou botar Tio Gol aqui, tá? O que quer ver? Isso, coloca aí. Vamos ver o que ela mandou pra eles aí. A gente vai agradecer também a Qualisalva, que tá sempre com a Nosso gente aqui. parceiro Nosso aqui. parceiro, o Herbert. Temos ali atrás de você também, depois você puder pegar aquela caixinha branca, que hoje não estamos do outro lado, então... Hoje nós estamos falcados aqui, né? Exatamente. Sabrina. Eu acredito. A Sabrina hoje teve um compromisso inadiável. Familiar. E tem a ver com sucesso, né? Sucesso, Tem a ver com pronto, sucesso. cara. Não tem Beijo, coisa Sabrina. melhor que isso. Show de bola. Aí, ó, show um pão de de bola. queijo aí da Tio Gol. Aquela canequinha, Quando estiver por comendo favor. no plantão lá, marca Marca, Tio Gol Carandá. marca Tio Gol Carandá. Tio Gol Carandá. A canequinha ali pra você não esquecer. Quando do você tomar o seu Novocast, na café. caixinha Você branca toma ali. café? Toma, né? Essa Pronto. aí. Café a gente não vive. Não vive, exatamente. cara. Uma Então a canequinha é em parceria com a agência Novo Normal, a maior agência no Mato Grosso do Sul. Pra você não esquecer Pra jamais você da não gente. esquecer da gente, se lembrar sempre ali da gente. É sua né? estreia em podcast, né, Yuri? Estreia em podcast. Ó, Pronto. Você conhece o Ecopark? Conheço. Então você vai lá com as crianças, passear aí com a esposa, levar os meninos lá. A gente vai deixar algumas cortesias aqui pra vocês, que vocês possam lá. O Ecopark hoje é o maior parque aquático do Mato Grosso do Sul. Estão construindo agora uma piscina de ondas e um novo brinquedo lá, o Half Pipe. Vocês vão gostar. Cara, tá incrível Half demais. Pipe. Cara, incrível o negócio, É, isso cara. aí. Coisa mais linda do mundo, velho. Eu tô doido lá. doido, Eu vou lá, a fico pulsão- encantado, cara. Falei, a gente podia juntar e todo mundo lá. do Bora, pô, Novocast, bora lá, passear bora curtir lá. um final Vai de ser semana, loucura. levar a gorizada lá. Vai E ser é loucura. isso, eu acho que não esquecemos de ninguém. Estamos todos aqui e vamos lá. Primeira, por favor. Muito obrigado aos nossos parceiros que contribuem com a gente e mantêm o sonho vivo, tá? E um detalhe, o Ecopark vai ficar aberto do dia 18 de dezembro ao dia 5 de janeiro. Direto, sem fechar nem um dia. Bom demais, vai lá, vai lá. Papai Noel vai estar Fala lá. que viu no Novocast que você vai ter um prêmio diferenciado lá. Pronto, ele que tá garantindo, hein? Tá garantindo, acabou de garantir pra você. Ó, a gente vai começar com a roda de tereré, como o Júnior já explicou, tá? Então, vamos lá. Como você se define? Quem é Yuri Okama? Pai de 2 meninos, né? Esposo e vivo pela minha família. Que legal, cara. Show de bola. Parabéns. Esse é o dever de um homem. O que você considera ser o seu maior defeito e a sua maior qualidade? Defeito, procrastinação. Procrastinação. Às vezes tem uns desafios assim que eu prefiro lavar a louça do que às vezes fazer. Eu acho que eu não consigo chegar tanto. Vou me ocupar noutra coisa aqui. Tem uns desafios assim que a gente prefere fazer qualquer outra coisa do que aquilo ali. Caraca, velho. E a maior qualidade? A maior qualidade é, vamos ver assim, detalhismo, né? A gente, para o perito criminal de local, é aquilo, a gente tem que olhar e enxergar sempre. E estar preparado para distinguir todos os vestígios do local de crime. Então. Na tua cabeça, se tivesse que explicar pra uma senhorinha de 70 anos a diferença entre olhar e enxergar. É porque às vezes a gente pode até passar os olhos por exemplo, nessa caneca aqui. É uma caneca. Mas se ela está relacionada ao crime, será que o autor utilizou ela? Será que o autor
colocou a mão nela, está relacionada ao crime, Ela deixa de ser uma simples caneca. ela deixa de ser uma simples caneca que vira vestígio, né? Tem vestígio em local de crime. Enxergar é como se você fosse mais profundamente Exato. nas nuances Colocar daquilo. significância, né, no objeto. Ah, massa. Legal. Boa palavra. Qual que é o seu primeiro pensamento no dia, cara? Logo que você acorda e se você tem algum tipo de ritual diário? O primeiro pensamento é falar o que eu gostaria de cumprir e finalizar hoje, né? Geralmente eu penso isso. Qual o meu objetivo de hoje, né? Show. Tem alguma paixão ou hobby? Hobby, leitura. Que legal. É mesmo, cara? Leitura. E qualquer tipo de leitura. Às vezes estou lendo Gibi da Turma da Mônica. Que bacana. E daí, às vezes estou lendo O Hobbit. Daí partir para uma coisa mais específica, Cara, de é ciência. muito legal quando você fala isso, porque eu tenho hoje, apesar de não parecer, 45 anos. E eu adquiri o hábito de leitura Carinha de 23, né? É o nosso Richard Gere. E eu adquiri o hábito de leitura aos 40 anos, cara. E eu já li tanto livro que vocês não têm ideia. É muita coisa, assim. É muito. Eu falo, caraca, eu li tudo isso, velho. Ainda me acho burro. Mas esse é o princípio. Só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei. Tem muita coisa pra aprender mesmo, cara. legal, E o que cara. você tá lendo agora? Agora eu tô lendo para você ver que é bem viajado. bem eclético. Eu tô lendo os livros do Jean Val Elan, que ele é acho que ele é um espiritualista, né? Então ele tem livros nessa área de espiritualidade, religião. Daí eu tô lendo os livros dele. Que legal, Comecei cara. Muito bom. Gostei da escrita dele. Porque às vezes a gente pega um livro que envolve essa parte mais espiritual, assim, quando começa com explicações específicas, por exemplo, quando ele começa com explicações biológicas, daí eu falei, agora eu pego esse cara. Agora eu vejo se ele tá falando bobagem ou não. Cara, ele dá uma aula. É mesmo? Dá uma aula. O cara é bom. E Legal. bacana. Você conhece Murilo Gun, não? De nome assim, não. Mas recordo. sabe quem é? Sabe quem? É muito legal dar uma olhada. Assim. Murilo Gun é legal. Porque isso que você falou de ler todo tipo de coisa é a base da criatividade. Você consegue ser mais criativo para o teu trabalho, para os teus desafios, quando você se abre para o mundo. Você não tem esse tipo de... às vezes, ser intencional demais ou muito seletivo deixa você um pouco mais quadrado. Sim, isso é O verdade. fato de você passear por todos esses lugares, passear por um gibi, de repente pegar uma revista de pesca, se você nunca pescou, entendeu? um pouco De repente dali surge uma ideia porque você consegue ter mais repertório e fazer o que ele chama de combinatividade, né? Que é a criatividade. Procurar saber E pegando o gancho do livro, filmes e séries, também gosta de assistir? Muito demais. Caraca, que Nas legal. horas vagas é a família inteira na frente. Indica uma série aí pra gente, um filme Cara, marcante pra ontem você. eu assisti o primeiro episódio da série derivada do Duna. Ah, legal. Duna é bom, hein? Muito bom. Duna é Gostei. Gostei do primeiro episódio. Show, cara. Maneiro. Viajar? Gosta? Pelo nosso estado, pra tudo quanto é canto. Me chamou pra ir pra Corguinho. Sério, cara? Qual lugar que você mais gosta de viajar aqui dentro do estado aqui? Que a gente tem uma polêmica aqui, né? Tem Negócio uma do estado aqui. polêmica. Teve um dia que a gente Se fosse chamou um lugar turismólogo eu sei aqui, que cara. Corguinho não vale, porque Corguinho realmente é muito legal. Turismólogo aqui, muito legal. ele falou, a gente pediu um top 5. Aí disse que ele colocou um e não era bonito o primeiro. Rapaz... Bodoquena. deu uma Gosto muito de repercussão. Bodoquena. Bodoquena? Legal. Serra Ele da acho que Bodoquena. falou Bodoquena. Em ele Corguinho, falou você já sério. foi lá ver o ZT ainda não? Cara, estive num local lá esses dias. Cara. que legal. Daí foi eu e o APC. O APC é o agente de polícia científica, né? Aham. Então ele auxilia o perito criminal. Sim. E sempre, se vê uma viatura da polícia científica, vai ter um perito criminal e um agente de polícia científica. Tava eu e o APC na viatura e a gente se encaminhando lá pra região ali do Taboco. Sim. Do Taboco. E daí o APC falou, será que a gente vai ver algum ET? Falei, tomara que não, né? Vamos só fazer o local. Não, ele falou que no interior chama pra tudo, né? Chama pra briga de cachorro. Ó, vimos um extraterrestre aqui, chega aí. Cara, você parece ser um cara muito calmo, né? Alguma coisa te tira do sério? Difícil, hein? Muito difícil. Até pela fala, assim, né? Você parece um ele é cara muito muito sossegado, sossegado. Muito difícil. Nada? Injustiça. Que é justamente assim, das citações da perícia é a verdade através da ciência, ou justiça através da ciência, né? Então,
a perícia ela vem trazer bastante, tem muito significado dentro do âmbito da justiça, né? Então, injustiças é uma coisa que me tira do sério. E assim, você já sendo calmo, o que mais te acalma ainda? O que mais me acalma? Que mantém você assim. Assim, tem essa vibe. É ver meu nome fora da escala. Tô tranquilo. Me acalma de um tanque, cara. Ver o nome fora da escala me deixa zen. Ah, cara. Essa é boa. Ô, Yuri, qual que é o seu valor inegociável? Aquele que você não abre mão pra dormir tranquilo. Inegociável. É a honra, né? Não me corromper por nada. É incorruptível. Depois que a gente assume um compromisso com os nossos valores e leva aquilo como verdade, né? Então, se a gente cumpriu o nosso papel e não se corrompeu perante as situações, né, do mundo, acho que me faz dormir tranquilo. Cara, o que eu acho muito legal é assim, infelizmente, em alguns locais do Brasil, a polícia ela tem uma imagem de ser muito corrompida. Mas no Mato Grosso do Sul em si, a polícia ela tem uma seriedade absurda, né? Tem uma credibilidade, é cara. muito grande. Eu Tem acho mesmo. isso incrível, cara. Aqui Eu acho tem isso mesmo. assim de uma maneira absurda, assim. E é esse padrão que todas as forças policiais do Mato Grosso do Sul mantêm, que também gera a fama, né, de ser uma das melhores polícias do Brasil, né? E gera medo na bandidagem. Os caras falam assim, no Mato Grosso do Sul a gente tem que tomar cuidado, isso, porque a galera lá é faca na caveira. É muito legal isso, cara. E não só faca na caveira, como tem muitos sentimentos. Esse dia eu tava passeando com meu filho, tinha um pessoal com uma viatura parada, e meu filho ama policial. Ele ama. Aí eu falei, vamos lá pra você apertar a mão dele. Aí foi lá, o cara falou, pô, que legal, como que é seu nome e tal. Aí já levou ele pra dentro da viatura, apertou a sirene, ele ficou encantado. Aí passa a viatura e fala, meus amigos lá. Cara, é muito Meu filho legal é assim isso, com bombeiro. cara. Você tá criando um conceito né, Sim, de respeito. sim. É muito legal Então, isso, cara. a gente tem esse projeto que toda escola, seja ela municipal, estadual, particular, e também não importa a série, em que o professor ele manda um ofício lá para a polícia Sim. científica pedindo para ir na escola e mostrar a atividade pericial, a gente vai. Esses dias que o pessoal massa, tava cara. na escola lá com uns piquititinhos assim Legal, cara. acho que era maternal ainda, assim, era muito pequenininho, né? Nesse eu não tive a oportunidade de participar, né? Mas depois eu fiquei pensando, cara, como que esses caras mostraram para a criançada lá a atividade pericial? Mas os caras cumpriram a missão Sim, com certeza. mas é cara. bacana. Mostraram a parte mais Gostoso, científica da coisa. É bacana, e assim, às vezes você não entende, as crianças não entendem nada. Mas o fato de vocês chegarem lá, né, e mostrar. Sim. Por exemplo, você trouxe aqui na nossa conversa. Os caras chegaram de terno Não, e isso que eu tal, ia e se você falar, fala, tipo, igual aquele impactou, impacto. exatamente. Pô, é impacto, primeiro impacto. Aí depois você vai pesquisar. A força da curiosidade, né? Sim. Você ser curioso ajuda muito, cara. Ajuda muito. Essa é uma das características, assim, hoje, com tanto de inteligência artificial, com tanto de coisa que trabalhos automatizados, ser curioso vai fazer total diferença. Porque aí primeiro impacto, falou, o que é isso aí? Esses caras, que esses caras são? Por que eles andam assim? Aí você vai lá e começa a buscar. Aí você fala, pô, quero ser isso aí. Entendeu? E aí, essa curiosidade ativou, Sim, né? exatamente. E trouxe talvez um propósito, ativou um propósito dentro de você. Não, toda vez que a gente tem que desempenhar esse papel de levar a atividade pericial para dentro, de escola ou para a área acadêmica lá, eu procuro, assim, desempenhar da melhor maneira possível. Porque Que massa. eu me imagino naquela fase em que eu fui convencido a entrar para a perícia graças a esse Que pessoal. legal. Legal Qual demais. o momento mais desafiador que você já passou e qual o melhor momento? Dentro da perícia, né? Sim. Os momentos mais desafiadores foi mais uma vez, né? Locais de acidente de trânsito, cara. Em rodovia. Tem muita coisa para olhar e a gente tem que estar sempre atento. Rodovia é um espaço Sim. muito perigoso, Uhum. né? Então a gente tem que estar atento ali com o fluxo de trânsito. Se o trânsito está completamente parado, a gente tem que desempenhar o nosso papel da maneira mais rápida possível para liberar o trânsito. São muitos vestígios para analisar, são os veículos, são as coisas que estão no entorno, são as vítimas. Então, assim, o local mais desafiador para o perito criminal realmente é o local de acidente de trânsito em rodovia. É muito desafiador. Pesado, né? Tá. E o melhor momento dentro da perícia? O melhor momento dentro da perícia foi um match de DNA que eu tive quando eu estava trabalhando lá no laboratório. Foi um local também de homicídio que envolvia uma menor, que também teve violência sexual, como foi o caso da Raquel Genofre, né? E a gente conseguiu um match, a gente conseguiu um resultado positivo nas vestes do autor.
Então, o autor, ele perpetrou essa violência contra a vítima, né? E nele, na roupa dele, nas vestes, ficou sangue da vítima. Só que ele chegou na casa dele e lavou essa roupa. Ele pegou assim e lavou mesmo. Quando as vestimentas chegaram lá no laboratório pra gente trabalhar, tava com cheiro de quibô, tava com cheiro de amaciante, Caramba. né? E chegou molhada. E daí a gente pôs para secar bonitinho, não pôs no sol, pôs num local coberto, tal, mas que permitiu a secagem da roupa numa boa. E quando essa roupa secou, a gente aplicou uma técnica chamada técnica de luminol, vocês já ouviram falar? Já Que aparece no CSI, né? Que brilha tudo, né? E daí serve para a gente observar manchas de sangue tão latentes, ou seja, que a gente não está enxergando. Então a gente aplicou, e na hora que aquilo brilhou assim, tá aqui. Tava eu e um colega, né? Tá aqui, vamos pegar aqui. Aí a gente passou o suave lá na mancha e tal. Agora vamos ver se a gente consegue DNA, né? Porque o cara lavou muito, lavou demais a roupa. Aí chegou camiseta, calça jeans e tênis. Daí a gente conseguiu mancha de sangue na calça jeans e no tênis. Aí beleza. Fizemos lá todo aquele processo de obtenção do perfil genético e deu um perfil genético completinho Caraca. mesmo. E quando a gente pegou o perfil genético do autor, bateu. Eu falei, esse cara não escapa mais. Que gostoso, é bom demais. Cara, nosso tempo já tá indo pro final. Tem uma pergunta aqui, como você é um cara muito família, né? Que legado que você quer deixar, cara? Para os meus filhos, pra galera. Pra galera, pros seus filhos. Cara, Não sei se você já pensou nisso, né? Já pensei, assim. O legado que eu quero deixar, assim, é a importância do conhecimento científico, né? Porque aquele conhecimento baseado no empirismo, só no eu acho, eu vejo e tudo mais, é um tipo de conhecimento que é frágil, né? Mas aquilo que tem realmente um valor científico, eu acho que é muito importante. Então, trazer o conhecimento científico, o método científico para a vida das pessoas, para as pessoas serem mais questionadoras, para as pessoas basearem as decisões dela em conhecimentos que são estruturados, eu acho importante. E daí, por exemplo, utilizando os meus filhos como exemplo nesse tipo de conhecimento, eu sempre busco trazer para eles de uma maneira mais lúdica, mais descontraída, o conhecimento científico para eles. Uhum. Explicar como é que funciona a ciência, né? Para eles não ficarem se baseando só em crenças. Bacana. E outros tipos de conhecimento. Show. Cara, E você falou que você queria ser professor, né? Você é um bom professor mesmo, cara. Você explicou de uma forma simples aqui as coisas. Você deu exemplos didáticos bacanas. Eu acho que muito legal. Pelo menos dos teus filhos, professor, e hoje da gente do Novocast aqui, um privilégio. Vamos finalizar? Vamos finalizar. Você conhece... A gente agora é amigo, né? Nós somos amigos agora, que você passou aqui. Você conhece alguém bacana que... Passou pela tua cabeça assim, você fala assim, putz, cara, já que a gente é amigo, você devia estar no Novocast também, essa pessoa devia estar no Novocast. Se você indicaria alguém pra trazer aqui, pra conversar com a gente. Cara, perito agora tem 300 pra vir aqui. Fala um aí, o primeiro que vem na tua cabeça aí, que acho que vai dar uma história legal. Cara, traz o Evandro lá da toxicologia. Evandro da toxicologia. Qual é o nome dele? Eu vou lembrar o sobrenome dele, mas eu posso informar. Depois a gente buscar isso, vai fazer o contato. E aí, para finalizar a nossa última pergunta, derradeira, olhando para aquela câmera, se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer para 8 bilhões de pessoas, apareceu essa dádiva para você, que mensagem você deixaria para o mundo? Tá, vou fazer uma de brincadeira, assim. Primeiro, o crime não compensa. Crime does not pay, né? Que legal, cara. Muito bom, muito bom. Cara, muito obrigado. Quer agradecer? Agradece você, vai. A gente bateu um papo incrível aqui com o Yuri. Olha, cara, muito obrigado aí pela forma que você trouxe pra gente, assim, muito explicativo, tirando todas as dúvidas. Você é um cara que sabe explicar muito bem, então muito parabéns. Obrigado. Eu impactei muito quando você disse que quando você viu lá na faculdade aqueles caras chegando de terno, de óculos, falou, eu quero ser isso aí, foi até ser isso aí. Então, cara, parabéns. Valeu. Isso é um exemplo para muitas pessoas e realmente os seus filhos devem se orgulhar de você. Parabéns, irmão. Valeu, muito obrigado. Bacana demais ter você aqui. Espero que a galera tenha gostado também, como a gente gostou. Uma das coisas que me impactou bastante foi o olhar além de enxergar. Por isso te perguntei a diferença para você, né? Foi um momento muito bacana. Eu lembrei muito aqui de Crime e Castigo, né? Sim. Já leu esse livro? Já Crime e li, Castigo? já li. E aí, olha, se ele tivesse, o Raskolnikov tivesse conhecido ele, talvez não tivesse aquelas crenças, né? Quando ele falou assim, pô, não se baseie só em crenças.
crenças, ele tinha umas crenças e por causa... Enfim, quem conhece a história aí. Obrigado, meu irmão. Obrigado por conceder um pouco do seu tempo aqui, do espaço para compartilhar com a gente. E além de a gente poder agradecer, o pessoal também lá da Polícia Científica liberou ele aqui para vir trazer. Né? Verdade. Valeu, obrigado, pessoal. Obrigado, galera. Tira o nome dele da escala. Escalas de fim de ano. Dá umas folgas dele no final de ano. Ele representou bem vocês aqui. Valeu, gente. Curte, compartilha, manda para todo mundo, comenta aí embaixo. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, tamo junto. Obrigado, cara. Até mais. Show. Muito bom.